Oi galera, eu sou o professor Alisson Barros do Psicologia Nova e vou tratar de um assunto muito legal e muito interessante que despertou minha curiosidade de alguns anos para cá. Eu sou servidor público, trabalho no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a minha dúvida sempre foi essa: será que existe vida na psicologia dentro do serviço público? Eu já respondi essa questão e vou responder rapidamente com alguns twitters essa questão daqui a pouco para vocês. Depois surgiu uma outra mais importante. Será que aquelas pessoas que, sei lá, curtem mesmo o empreendedorismo, aquelas pessoas que têm um desafio maior na vida e que gostam da psicologia, elas estão satisfeitas no serviço público? Eu trabalho com um concurso de psicologia desde 2013. Felizmente agora tive um bom resultado, os 5 primeiros TRT Minas Gerais foram meus alunos, me deixou muito contente. Mas eu me preocupo também com o que acontece com eles depois da entrada no serviço público. Não é fácil. Trabalhar no serviço público com psicologia às vezes é mais uma desrealização do que de fato uma realização. O que minha experiência mostra, na verdade, é que dentro do serviço público, mais ou menos metade só das pessoas que terminam psicologia vão de fato trabalhar com psicologia. Tirando tribunais, é uma área muito interessante, muito legal, onde a pessoa geralmente trabalha mais com a parte de avaliação psicológica, tirando tribunais e alguns tribunais assim bem tortos que colocam lá o psicólogo para trabalhar na área clínica. Geralmente, tanto na União quanto nos estados e em alguns municípios, o psicólogo acaba trabalhando em desvio de função. É uma verdade. E isso traz muita frustração para o candidato. Pô, Alisson, passei. Eu tenho uma rede muito grande de quase 2.000 alunos, muitos deles já aprovados, que passam em concurso. E você deve se perguntar, poxa, como assim eles passam em concurso e continuam sendo alunos seus? O que acontece? Mudou muito, então, a visão de carreira que nós tínhamos antes para a visão que nós temos agora. E sobre isso nós temos que falar um pouquinho. Antes, a carreira pública ou a carreira privada, ela tinha uma linearidade muito tranquila. Então, o sonho de todo mundo era: vou passar em concurso público, vou ser feliz, serei realizado, minha vida vai se dividir em antes e depois. Isso na época da famigerada geração X. Eu não sou muito fã não de dividir geração X, Y, Z, até porque agora acaba o alfabeto, não sei se vocês perceberam. Vão ter que começar a usar símbolo grego aí. O que acontece? Década de 80, década de 90 era aquela coisa: pô, vou passar no TCU, serei psicólogo TCU. Passou, fica lá pro resto da vida, acabou, não tem mais o que brigar. Hoje em dia não, hoje em dia é diferente. Quando você passa num concurso e você tem essa visão, você naturalmente entra dentro de um ritmo para passar e dificilmente você desapega desse ritmo depois que passa. Então você continua pensando, poxa, hoje mesmo eu recebi uma consulta de um aluno meu, aprovado já, ele falou: Alisson, eu estou ganhando 8 mil reais. Eu quero um concurso agora, eu vou me aposentar com, se não me engano eram 13 mil, vou me aposentar com 13 mil. Eu quero um concurso agora que eu possa estudar e que eu possa tirar iniciais aí de 15 mil reais. Gente, 15 mil é muito dinheiro. No serviço público tem cargo assim? Tem cargo de 8, tem cargo de 800 reais também. Bom, isso acontece. O que acontece também, e isso tem se tornado cada vez mais comum, é o seguinte: o sujeito entra dentro do serviço público com vários perfis. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vários perfis. Alguns ficam satisfeitos, outros não. E isso tem pouco a ver com o trabalho. Tem mais a ver com a característica de personalidade de cada um. Então, quando eu trabalho com coach, a primeira coisa que eu pergunto é: por que você quer passar nesse cargo? Tá certo? Trabalhava muito com coach na área privada e agora coach na preparação para concurso. Eu pergunto: por que você quer passar nesse cargo? É o desafio? É o que te move? A família, a estabilidade, a pagar a conta? Pagar a conta é muito bom, acredite. Quando eu recebi meu primeiro contra-cheque, percebi que eu conseguiria pagar minhas contas até o final da vida, se eu quisesse, foi um dia inesquecível. É muito bom. Passar em um concurso público é um compromisso, tanto em não ficar pobre, você não morre de fome, se souber dosar a sua remuneração, mas também não vai ficar rico. E também não vai ter aquelas emoções que tem, por exemplo, final de ano, economia ruim e tal. Isso leva muito psicólogo a entrar no serviço público. Mas talvez não seja o caminho. Talvez não seja o caminho. Fazer concurso não significa ter muita inteligência, mas ter uma estratégia certa, uma boa dose de disciplina, às vezes durando alguns meses, anos. Já tive aluno que passou com 2 meses de estudo, sério. Agora em 2015 isso aconteceu. Agora tem aluno que passa 2, 3, 4, 5 anos estudando. Mudou a estratégia, não deu certo? Não sei se essa é a vida certa, ok? Adoro vender curso e tal, mas eu tenho que ser bastante honesto.
E outro ponto acontece, quando nós falamos em serviço público, tem muita gente trabalhando com diárias e passagens. Tem muita gente trabalhando com área de apoio, protocolo, documento, legislação. E isso é uma coisa que tira muito a paciência do psicólogo atual. Porque na cabeça dele, ele tem que decidir o próprio rumo, ele tem que decidir o próprio caminho. Isso tem a ver com a carreira que nós aprendemos, mesmo que inconsciente, aprendemos a abraçar. É uma carreira do tipo proteana. Diferente daquela carreira organizacional que tem no serviço público e privado, você entra, por exemplo, em uma ABIN da vida, num TCU da vida, são 2 grandes concursos que devem abrir no ano que vem, você entra e pensa, poxa, eu sou psicólogo aqui, daqui a pouco eu vou fazer isso, daqui a 30 anos eu ainda estou aqui. Depois de 30 anos eu ganho liberdade condicional. Aliás, liberdade total, na verdade, 30 anos é muita coisa. 30 anos é muita coisa. A carreira proteana, que é a visão atual que nós temos de carreira, mais ou menos desde 2010, 2011, está cada vez mais em moda no serviço público. Não porque as instituições da administração pública estão se adaptando à vida real. Ao contrário, são os servidores que começam a pensar, poxa, passei, o que eu faço? Geralmente são 3 as alternativas. Ou você se acomoda, ou você faz um outro concurso, e é muito comum isso acontecer. Pô, Alisson, passei nesse aqui que paga bem pra caramba, beleza. Olha a cabeça, né? Paga bem pra caramba. Nada contra, nada contra. Isso faz parte do critério que nós temos para escolher um concurso ou outro. E uma terceira parte que está crescendo cada vez mais passei, eu gosto pra caramba de psicologia. Eu acredito no que eu estou fazendo. Caramba, eu era da área clínica, morro de saudade. E aí, esse pessoal volta para a área privada. Volta como consultor, como psicólogo clínico, volta para escrever até romance. Eu já vi muito psicólogo que passou que foi escrever romance. É legal, é bacana, vale a pena. O que você tem que botar na sua mente é o seguinte, dependendo do seu perfil, talvez concurso público não seja a sua praia. Ou talvez a própria área privada não seja a sua praia. Você precise focar de fato em concurso. Depende muito. E outro ponto importante, não é pelo fato de você ter um perfil X que te impede de fazer uma escolha Y. Agora, para se adaptar depois é mais difícil. Nós vamos ver daqui a pouco as diferenças entre as âncoras de carreira do Edgar Schein. Falamos então um pouco sobre as diferenças da carreira anterior para a carreira atual. Isso tem acontecido bastante. Eu tenho encontrado muito psicólogo clínico, por exemplo, entregando cartão e tal, e é servidor. Passou numa secretaria de saúde, passou numa secretaria de educação, mas não larga o pezinho na clínica, por verdadeiro amor. Veja, o que faz uma pessoa escolher a clínica quando termina a faculdade tem a ver com a questão da formação, a questão financeira. É muito fácil abrir uma clínica, difícil é manter. Eu falo por experiência, foram 7 anos e, graças a Deus, eu consegui manter a clínica de segunda a segunda praticamente aberta. Mas olha só, quando você passa no concurso, o que te leva para a clínica não é mais necessidade financeira. Não é mais a necessidade de provar o seu valor, de ter esse desafio e tal. Não, negativo. Tu já está com tua aposentadoria garantida. É o prazer. É o prazer de trabalhar. São raros ainda os casos, eu consigo contar nos dedos das pessoas que param. Poxa, Alisson, eu sou servidor público e tal. Quero me sentir vivo de novo. O que eu faço? Vou estudar para concurso? E aí a gente faz toda a análise para saber direitinho. Caramba, é que tu entra nesse ritmo de concurso e tu acha que tu só tem valor se tu passa num concurso cada vez maior, maior, maior. E a emoção é muito grande, então dá vontade de repetir isso sempre. A grande questão é que já está pagando as contas, o trabalho é tranquilo, você consegue dar conta. É o tipo de realização que você busca? Não que você vai encontrar isso no mercado privado, mas de fato é o tipo de realização que você busca? De fato, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Outra coisa que faz com que as pessoas busquem o serviço público no lugar de empreender, por exemplo, é a questão da segurança. Pelo menos é o que tinha antigamente. Agora, com esse sistema novo de aposentadoria, a coisa ficou um pouco mais complicada. Mas é a segurança. Pô, Alisson, eu vou fazer o concurso, vou conseguir pagar minhas contas e tenho lá um salário garantido na aposentadoria com, tudo bem, um desconto de 30%, 40%, 50%. Bora ver como é que esse governo vai se comportar agora. Mas não importa. Eu tenho isso, eu não preciso mais trabalhar. E é mais alto que o teto do regime geral de previdência. Bem tranquilo. Tem alguns serviços públicos que dão creche, que dão remuneração para alimentação, transporte, plano de saúde. Alguns fazem isso, são raros, mas tem alguns que fazem isso. Por que então todo mundo não vai fazer concurso? Ou por que o pessoal que está fazendo concurso não aquieta?
Passei, pô, tô ganhando meus 5 mil, ganhando 6 mil, tudo bem, Brasília, aumenta um pouco, 8, 10 mil. Passei, por que eu não tô parado? Por que não tá me realizando? Já pararam para se perguntar isso? Uma boa parte dessas pessoas, como eu disse, talvez 50%, pela minha experiência, eu tive mais de 10 mil alunos já, é aluno pra caramba, pela minha experiência eu sei o seguinte, metade dessas pessoas vai trabalhar em desvio de função. Então está assessorando um juiz, vira secretário do juiz, acaba assumindo um cargo comissionado. Não é com psicologia que está trabalhando, ok? Vai para a área de apoio, vai trabalhar com diárias e passagens. Quanto mais próximo da influência política, infelizmente, pior é para a nossa categoria. Uma categoria que ainda precisa lutar muito. Daí esse povo passa, começa, todo mundo... Muita gente quando termina a graduação e vai fazer um concurso pensa, caramba, vou mudar o Brasil, vai ser diferente, vou trabalhar na Secretaria da Criança, por exemplo. Todo lugar, gente, todo lugar está cheio de vício. No serviço público, esses vícios eles são mais constantes e mais claros. O que acontece muito é do psicólogo entrar, ok? Eu já acompanhei muitos casos, não foi um, não foi dois, sei lá, passou de uma centena já. O psicólogo entra com toda aquela expectativa de que vai mudar o mundo, ok? E aí entra em uma depressão. Desrealiza. Foi para isso que eu estudei, caramba! Quanto que vale a minha dignidade? Se você está estudando para concurso, tudo bem. Fique bem claro, tu está indo para pagar suas contas. Tu está indo para, quem sabe, talvez, realizar algum tipo de mudança. Tem trabalhos muito bonitos no serviço público, na área de psicologia. Daria para fazer mais um outro vídeo de meia hora aqui. Tem muita coisa legal sendo feita, de fato. Então, de mobilização de psicólogos chefiando grandes equipes organizacionais para mudar a gestão de pessoas dentro de alguns departamentos, isso é fabuloso. Mas também tem aquele psicólogo que chega num ponto que diz, espera aí, caramba, eu vou encontrar o significado para tudo que eu estudei. Aqui eu só faço avaliação psicológica, mas eu fiz especialização em neuropsicologia, eu fiz especialização em gestalt terapia, em um monte de coisa, e eu só faço avaliação psicológica. Não dá, né? Acaba cansando um pouco. Alguns psicólogos, isso já encontrei no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, quando eu fui dar um curso lá, em Minas Gerais, quando eu fui dar um curso lá, já concursados acabam tendo esse segundo turno, seja na área clínica ou na área de consultoria. Também é uma coisa que tem acontecido. O que acaba dando significado, então, para esses que passam é empreendedorismo. Só que agora tem uma conotação diferente. Você não precisa mais se matar de trabalhar para garantir o sustento? Ou não precisa mais se matar de trabalhar em dezembro, janeiro e fevereiro porque não tem mais cliente, não tem mais empresa pedindo consultoria? Você fica tranquilo. Você está na sua. Seria o ideal, seria o mundo ideal, o ideal dos mundos aqui. Nem todo mundo tem essa oportunidade, claro. Primeiro, claro, precisa passar. Mas as pessoas que eu conheço que fazem isso, elas conseguem uma realização boa. É diferente daquele caso onde o sujeito passa e aí eu só posso usar a psicologia aqui no meu trabalho. Eu só posso utilizar a psicologia porque eu fui contratado para fazer. Não é bem assim. O mundo atual necessita de psicólogos que tenham essa característica empreendedora em qualquer lugar, não só na área pública, na área privada. Inclusive, em uma mesma organização, quando tem 2 ou 3 pessoas trabalhando, nada impede que elas tenham tarefas diferentes depois ao final do dia. Okay? De serviço voluntário e tal, até colaboração mesmo com conteúdo, blogs. Quantos psicólogos agora não criaram blogs em 2015, canais no YouTube? É muito legal. Então, será que a sua psicologia ela é suficiente para trazer algum tipo de contribuição para a sociedade? Eu estou falando especificamente por você, porque se você me aguentou aqui até mais ou menos 13, 14 minutos, você sabe do que eu estou falando. 90% dos seus colegas não tem noção do que estão fazendo com a psicologia. Então é aquela coisa, eu só consegui o diploma, eu só quero fazer a minha parte, receber o meu salário e ir embora. Eu acho que nem para o serviço público esse tipo de pessoa serve. Na verdade, acaba dando um certo tipo de trabalho. Quando ele entra no serviço público, acaba gerando mais confusão do que necessariamente algum tipo de mudança. Ele não vira um agente de mudança, não. É o cara que vai ficar lá encostado. Quais são as características principais do trabalho no serviço público? E é isso que acaba ejetando muito psicólogo. Já vi psicólogo pedir demissão, exoneração, aliás. Já vi psicólogo pedir exoneração para voltar a fazer o que fazia. Eu conheci um psicólogo, por exemplo, que passou no concurso que eu passei, ele largou tudo. Ele disse, Alisson, eu gosto de ser professor de universidade. E voltou lá, voltou para o estado dele. Era o que ele queria. Pô, ganhava metade, não importa. Deu significado, deu para ele um motivo de vida e trouxe para ele a comodidade de ficar perto da família.
Você entra num serviço público, você não consegue mudar muita coisa. Consegue, mas é assim. É muito pequenininho, porque não depende da sua capacidade de mudar as coisas. Depende da sua capacidade de passar. Mudar as coisas, não. Ele tem um limite para crescer. Aquela história de psicólogo consultor que nós aprendemos, por exemplo, na psicologia institucional, é legal para concurso, mas não funciona muito aqui. O que vocês acabam vendo, depois de estudar tanto aqui, quase nada do que nós estudamos na área de gestão de pessoas, de mudança organizacional, por exemplo, ou até de efetividade da psicanálise, ou até do behaviorismo, quase nada é aplicável, de fato, no serviço público. Dá para fazer a diferença pra caramba na vida de muita gente. Okay? Então, quando eu falo, por exemplo, de quando você tem um trabalho em conjunto com o pessoal do conselho tutelar, é muita frustração. É um exemplo que eu estou dando. Muita frustração, muito trabalho. Mas vez ou outra, 2 ou 3 vezes por dia, dependendo do caso, você encontra aquela mãe que vai e te abraça. E conversa com você e diz, nossa, você olhou para o meu filho. Isso é muito emocionante. Então, acontece em vários níveis, em vários setores. Só que há uma limitação. Quem entra no serviço público na área de psicologia tem que saber. Tem coisas que eu não vou conseguir fazer, tem coisas que eu não vou conseguir mudar. Eu vou ficar naquela carreira ali durante um bom tempo. E não depende da competência do psicólogo. Como eu disse, entrar sim, dependendo da banca. Tem banca que não vale a pena não. Mas se manter lá talvez seja o maior desafio. Na área privada é diferente. Na esfera privada, o que nós encontramos é profissionais que às vezes são muito competentes e não estão dando certo. E, às vezes com um pouquinho de orientação, uma dica só, eles conseguem deslanchar. Já vi isso muitas vezes. Já vi isso acontecer diversas vezes. Trago alguns exemplos aqui. Então, colegas de turma ou até alunos que estavam naquele ritmo bom de estudo, eu parei para conversar direitinho, foram coaches meus, eu cito com grande prazer a história deles, e aí nós tivemos uma conversa franca. Peraí, o que você quer é estabilidade, é uma boa remuneração, é ficar perto da família, é se realizar, o que você busca? E aí criamos um bom programa de treinamento para ele, na área privada, fora da área do concurso. Eu também já tive coaches que passaram em concurso e depois decidiram, Alisson, eu quero gerenciar minha carreira. Não vejo como que eu vou fazer. Eu amo psicologia, adoro estudar, não consigo parar. Dá para gerenciar também. Você se compromete com uma escolha. Você faz algum tipo de opção na sua vida. Você não é obrigado a continuar com essa opção para sempre. Serviço público eu tenho que passar, enfim. Pode largar. Ok? Mas é absurdo. É absurdo para os seus pais. É absurdo para todo mundo que está em volta. Se é o que tu acredita que dá significado, mais vale a pena tentar arriscar, talvez até uma licença não remunerada, mais vale a pena tentar arriscar do que viver, 30 anos de uma vida sem significado. É deprimente isso, mas em um levantamento muito breve que eu fiz em uma das secretarias que trabalha com planejamento aqui em Brasília, o que eu encontrei? Uma lista enorme de psicólogos afastados de alguns serviços da União por motivos de saúde. E não é só psicólogo que sofre com isso não, viu gente? Muito profissional bom e muitas carreiras boas acabam sendo, digamos, pouco aproveitadas. Alisson, mas tem a ver com o governo. Temos que aprender a votar. De fato, nós precisamos aprender a votar. Mas isso já é estrutural. Já vem de um Brasil aí, pelo menos até onde eu estudei, pós-88 até aqui. Não é um partido ou outro que vai melhorar isso. Mas eu concordo, nós temos que aprender a votar o quanto antes. Mas principalmente aprender a fiscalizar. Essa fiscalização, esse contato tem a ver com a nossa postura também. Se você passa num concurso público e você, de fato, se encosta lá, que moral que tem para você sair na rua aí para pedir o fim da corrupção ou, enfim, qualquer outra coisa? Fica um pouquinho complicado. Não sei se você concorda comigo. Nós vamos falar bem rapidamente agora sobre as âncoras de Edgar Schein. Edgar Schein é um grande autor na área de concurso. Eu peço perdão a vocês, claro, nem todo mundo conhece. Essa palestra daqui é bem aberta. Ele vai falar o seguinte: nós temos alguns perfis de pessoas, alguns modos de trabalho, algumas pessoas que funcionam de um jeito e não de outro. Então, às vezes, diante de uma mesma escolha, nós temos vários perfis. Como que a gente faz? Como é que nós lidamos com isso? Eu vou falar para vocês, então, desses perfis e fazer alguns comentários bem rápidos. E aí eu espero que vocês se identifiquem com algum desses perfis. Alisson, tem 2 ou 3. Tudo bem. Geralmente nós temos um. Eu quero saber em qual deles que vocês acabam se encaixando. O primeiro perfil que vocês encontram aí na tela é do empreendedorismo. Há uma preocupação com a criação de algo novo, envolvendo a motivação para ultrapassar obstáculos, a vontade de correr riscos
e o desejo de proeminência pessoal naquilo que é alcançado. Esse tipo de pessoa passa em concurso público? Passa. Todo mundo passa, gente. Como eu disse, não tem a ver com o fato de ter um coração bom, ter um coração ruim. Tem a ver com o fato de ter disciplina, ter um bom material, uma boa preparação, se dar bem com uma banca, por exemplo. A pessoa que tem um perfil mais tem um perfil de empreendedor, ela gosta de assumir riscos. Ela se incomoda quando entra no serviço público. Se ela quer assumir risco, ela tem que se filiar, por exemplo, a algum partido, porque o risco é direto. Vou trabalhar com a área fiscal, com a área financeira, mas não é do tipo de risco, digamos, digno para botar a cabeça no colchão. De um modo geral, o psicólogo, quando entra dentro do serviço público, ele acaba enfrentando riscos que não são muito legais. Então, ameaça de morte acontece. Dependendo do lugar onde você está trabalhando, acontece. Tem um risco de ir para a geladeira caso você trabalhe demais. Já vi muito psicólogo sofrendo, por exemplo, assédio moral. Eu estou falando só de coisa ruim, né? Tem muita coisa boa, sim. Tem muita coisa boa e nós vamos ver daqui a pouco. Esse cara com perfil empreendedor é o ideal. Poxa, eu gosto de assumir riscos, eu gosto de conquistar metas, eu gosto de colocar lá um obstáculo. Quando eu chego na bola que eu chutei antes, eu chuto ela para mais longe. Beleza. É aquele cara que acaba ficando no serviço público para pagar as contas, mas que em paralelo desenvolve, por exemplo, uma consultoria. Eu conheço 2 psicólogos aqui em Brasília que trabalham com consultorias organizacionais. São servidores públicos, aplicam o balanço de scorecard, fazem isso muito bem, com muita maestria, mas não largam o serviço público. Tá lá, é o ganha-pão, trabalham lá 8 horas por dia, no tempo vago, continuam trabalhando. Ah, mas aquela história de que nós trabalhamos só 8 horas por dia, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Depende muito do perfil que você tem. Falamos do perfil do empreendedor, é um perfil raro, de verdade. Aquele empreendedor de verdade é raro. O que nós encontramos muito é aquela ideia que passa muito na internet. Todo mundo é empreendedor, todo mundo quer desenvolver seu próprio negócio. Vocês lembram dos planos de demissão voluntária dos bancos, por exemplo? Qual foi o percentual de pessoas, vamos falar sério, qual foi o percentual de pessoas que conseguiu de fato estruturar um negócio? Plano de demissão voluntário, beleza. Quem quer sair, sai agora, sai com bom dinheiro. Qual foi o percentual? Não é todo mundo que é empreendedor, gente. Quem acha que tem que procurar ajuda. Sozinho não dá. Sozinho no mercado de hoje é muito difícil. O percentual é de 2%. Dos que aderiram ao plano de demissão voluntária, 100% parou e pensou, poxa, eu consigo, eu sou bom, eu tenho talento, eu acho que eu faço. 2%, depois de um ano, só 2% dessa galera toda conseguiu, de fato, se manter com algum negócio. Ok? Então, tem que ver se o seu perfil, de fato, é empreendedor. Dá para desenvolver isso? Dá. Então, a capacidade de empreender é algo que é aprendido. Não é inato, não. Para com isso. Então, investe sério, aproveita as oportunidades que a internet acaba te oferecendo e enfrenta isso de forma séria. Não é porque tua mãe disse que tu era bom e tal, porque, enfim, alguém falou que você era legal para isso, que a coisa rola. O segundo perfil que nós encontramos do Edgar Schein é a competência técnico-profissional. É a preocupação com o desenvolvimento da perícia pessoal e especialização, construindo a carreira em uma área técnica específica ou determinada profissão. É muito comum de nós encontrarmos aqui. Esse tipo de pessoa passa? Passa. Depois ele vai sair do serviço público para procurar empreender ou fazer alguma coisa nova? Difícil, é difícil, porque dá. O serviço público oferece muito para vocês isso. A capacidade de se especializar numa área e se tornar um doutor, por exemplo, em PMK. Ok? Em algumas situações é necessário. Então, acaba tendo essa possibilidade. Aquela pessoa que ela é mais motivada, acima de tudo, por essa perícia técnica. Ela curte isso, ela gosta disso e tal. Mas também tem a galera que está no serviço privado que olha assim e diz, poxa, aquele cara é bom demais para o que ele está fazendo. Será que ele não topa trabalhar comigo? Me ajudar aqui no que eu estou fazendo? E acaba pensando, acaba trazendo. Rola, acontece. Agora tem que ver se é o seu perfil. Se é o que mais te motiva. Se é o empreendedorismo ou se é a competência técnico-profissional. O terceiro tipo de âncora de carreira é do estilo de vida. Aquela pessoa que busca tanto empreender quanto um serviço público baseado nisso. Uma preocupação em desenvolver um estilo de vida capaz de equilibrar as necessidades da carreira e da família, de modo que nenhuma delas se torne dominante. Então é aquela pessoa que quer equilibrar tudo. Ela quer realização profissional? Não. Equilibrar trabalho com família. Está pagando as contas? Para que isso? Se esse é o seu perfil, pensa 2 vezes antes de qualquer tipo de decisão, porque assim, o mercado está ficando cada vez mais concorrido, acho que você concorda comigo. E dificilmente você vai conseguir dar um passo sem ter a certeza absoluta. Talvez tenha alguma saída mais fácil, alguma saída mais tranquila
para o perfil que você tem. Como eu digo sempre, é preciso identificar o seu perfil. Vai topar um desafio, sei lá, de empreender, de abrir uma empresa, abrir um consultório, mas é isso aqui que está te motivando? Espera aí, quais são as suas metas então? Ok? Ninguém ganhou na Mega Sena aqui, eu tenho certeza disso. Nem vai ganhar na Mega Sena da virada. Então tem que investir nesse desenvolvimento do próprio perfil. Essa pessoa que busca mais equilíbrio da família com o trabalho, com o fato de pagar as contas, é um perfil necessário. Eu diria que 50% dos psicólogos hoje em dia são assim. A inovação não está nesse perfil, viu? Temos a galera que é movida pelo desafio puro, é a preocupação primária com a resolução de problemas aparentes e irresolúveis, com a possibilidade de vencer oponentes duros e de ultrapassar obstáculos difíceis. Esse perfil é mais raro ainda. Se você tem esse perfil, parabéns. É um tipo de perfil mais raro. Além de querer dominar tecnicamente alguma coisa, ele quer ganhar. Então ele sempre bota um desafio cada vez maior, cada vez mais difícil, porque ele sabe que ele tem competência. É o princípio de Peter aqui. Ele vai até o nível maior de incompetência dele. Não encontrou, ele continua prosseguindo. Os grandes empreendedores e os grandes revolucionários na área de psicologia, eles têm esse perfil. Empreender é uma coisa, ok? Ser motivado pelo desafio é outra. Quando nós juntamos esses dois perfis, temos bons resultados. Por isso, eu volto a dizer, tem que tomar cuidado aí com o perfil que você tem, com a identidade que você dá para você mesmo. Temos um perfil também, uma âncora de autonomia, é a preocupação com a liberdade e a independência, com o não ser constrangido, pelas regras da organização, com fazer as coisas à sua maneira. Aquele cara, deixa ele quietinho ali, deixa ele fazer as coisas do jeito dele e tal, tá tranquilo. Tem a ver com psicologia? Nem tanto. Pô, o cara é bom pro empreendedorismo? Talvez um lobo solitário que consiga ajudar de alguma forma, mas tem que aprender a trabalhar em grupo. Empreender hoje em dia não tem a ver com dar um tiro no escuro e ver o que acontece, não. Tem que trabalhar em grupo, tem que aprender. É difícil, pô, mas tu fez a melhor carreira do mundo, a melhor faculdade do mundo, para ter pelo menos uma noção de como é que se trabalha em grupo, é a área de psicologia. Então tu tem a obrigação, pelo menos moral, aqui, de aprender com os erros alheios, aprender com os próprios erros e até humildade também para lidar com as situações. Esse tipo de perfil autônomo passa em concurso? Passa em concurso. Abre empresa? Abre. Empreende, mas sofre ali, todo santo dia, porque tenta fazer tudo sozinho. Então, esse tipo de autonomia não é sempre bem-vinda, não. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Temos a segurança no emprego. Vocês acharam que eu não ia falar disso, né? Segurança no emprego é a preocupação com a estabilidade e com a garantia de emprego. Segurança, benefícios e boas condições de aposentadoria. É aquele cara também que às vezes pensa, pô, vou passar no concurso, vou ficar ali quietinho na minha. Eu sempre ouço isso. O que me importa é que caia no primeiro mês, no primeiro dia de cada mês, o meu contra-cheque lá. Pingou, tô tranquilo, tô na minha. Gente, não dá. Não é coerente com a visão atual. O serviço público dá segurança? Dá uma certa segurança e tem reduzido. Vocês têm acompanhado isso nos últimos 4 ou 5 anos. A segurança do serviço público tem reduzido drasticamente. Aquele cara que passa no concurso e estagna, caso ele tenha algum tipo de oscilação e não tenha desenvolvido nesse tempo hábil aí competência suficiente para de fato continuar praticando a psicologia, sei lá, um corte orçamentário, algum problema, não houve uma correção na remuneração do pessoal, em 10 anos o salário dele fica esmagado, ele fica deprimido, porque ele não consegue mais voltar para a vida do empreendedor, para a vida privada mesmo, não precisa nem ser o próprio chefe, ele pode trabalhar para alguém, não tem problema. Mas essa pessoa que se acomoda no serviço público, ok, vai sofrer, claro, flutuações, essa questão do salário é real, a remuneração ela tende a não ser corrigida nos próximos anos, e ela fica para trás, por uma escolha dela, porque ela quis acreditar que aquela segurança era para o final da vida. Não é. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Se o que te move é a busca de segurança, reveja os seus conceitos. Isso funcionava na época dos seus pais, não funciona mais agora. Ok? Temos o serviço de dedicação. Aqui, talvez uma das âncoras mais bonitas é a utilização das capacidades interpessoais e de ajuda em serviço dos outros, comprometimento com uma causa importante na vida e a consequente devoção a ela. Você levanta uma bandeira e vai seguindo aquilo. Ah, Alisson, eu faço isso com a psicologia. Esse é o perfil mais raro que eu conheço.
Ah, mas eu faço isso com a minha religião, com o meu valor, com minhas crenças pessoais. Gente, protestar no Facebook não adianta. Emitir opinião só não adianta. Tem que haver congruência. É um dos perfis mais raros que eu conheço. Eu consigo contar nos dedos os psicólogos que, de fato, acreditam em algo e vivem isso aqui dentro da devoção. Okay? No ato de servir, de levantar mesmo uma causa, com os animais. Então, eu conheço uma grande psicóloga que trabalha ajudando aí lares de adoção de animais e tal. O contato mesmo do psicólogo, do paciente, desculpe, com seus bichinhos de estimação. Legal, pô, vive isso, se dedica a uma causa bacana. Tá super realizado, super realizado. Talvez seja o seu caso também. Será que tu não tem uma causa aí que tu acredite que valeria a pena viver por ela? Não precisa ser no serviço público. Não precisa ser no serviço público, não. Nem sempre tudo que você precisa está dentro do serviço público. Tá certo? Temos a última âncora aqui, acredito eu, gerir pessoas. É a preocupação central com a integração dos esforços dos outros para a obtenção de resultados e com a articulação das diferentes funções de uma organização. É aquele cara que funciona primariamente pela questão política. Ele organiza todo mundo, ele faz com que todo mundo trabalhe de acordo com ele. É um cara que eu contrataria para minha empresa. É um cara que gosta do que está fazendo, esse gênero humano, a humanidade toda mesmo, as pessoas que fazem parte de uma organização. Não precisam estar no serviço público. Os dois consultores que eu conheço, eles se identificam mais com esse aspecto aqui de gerir pessoas. É o que realiza eles no dia a dia. Ok? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, entendido aqui as explicações. O tempo é rápido e curto. Qualquer coisa, me manda um e-mail, a gente conversa. É alisson@psicologia9.com.br. É um prazer falar dessa interface entre a vida inteligente depois do serviço público e o empreendedorismo. São duas faces que têm em comum o ato de gostar da psicologia e de levar isso adiante. Não se enganem, nós temos uma ciência muito bela e muito bacana. O que nos falta às vezes é um pouquinho de competência e um pouquinho de orientação para tornarmos essa ciência de fato aplicável na grande maioria dos casos. Não é fácil. Na verdade, eu serei bem sincero com vocês. É difícil pra caramba. E eu estou falando, eu passei 7 anos na área clínica, 7 anos também em paralelo na área organizacional. É difícil pra caramba. Quem disser pra vocês que é fácil está mentindo. Está querendo ganhar o seu dinheiro. Agora, quem disser que, pô, é difícil, tem experiência, passei por isso, ou, peraí, eu vou preferir te dar uma outra informação, quero que você fale com outra pessoa, talvez mereça um pouco mais de crédito. Cuidado, cuidado. Ao mesmo tempo em que nós encontramos isso no Brasil, pessoas que dizem, pô, precisa de mais, o psicólogo precisa de mais conhecimento, mais habilidade, temos também a necessidade de psicólogos que tenham não só o diploma. A quantidade de psicólogos hoje em dia que tem um diploma e que não conseguem empreender é absurdamente alta. É muito maior que antes. A quantidade... Saiu uma reportagem na BBC de hoje. A quantidade de pessoas que se formam no Brasil que tem diploma e que não sabem trabalhar. É absurdamente alta. E cada vez maior. Cada vez maior. Guardem isso no coração de vocês. Passar em concurso é difícil pra caramba. Empreender é difícil pra caramba. São dificuldades diferentes. Você vai penar. Ok? Há uma chance de sucesso, há uma grande chance de fracasso. Faça isso de forma adequada. Não tenha desperdício de dinheiro, de tempo e principalmente, isso é o mais caro para você, de fé. Procure gente que já conseguiu trilhar esse tipo de caminho. Caso você queira passar em concurso e queira empreender também, procure gente que passou por isso, que tem uma consultoria ou tem até um blog e continua alimentando essas informações pelo puro vício da psicologia. Eu sei o que é isso, é um vício mesmo. E é isso. Espero que minhas orientações aqui tenham te ajudado de alguma forma, pelo menos a dar um pouquinho de maturidade. Eu sei que é mais fácil passar esse tipo de maturidade no dia a dia mesmo, no trabalho, mas acredito que essas informações aqui sejam relevantes até para a sua formação. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.